tô nessa vida chamado de Lucas Caldeira. Eu nasci na Zona Oeste de São Paulo, no bairro da Água Branca, criado numa família com 3 filhos, por uma professora que lecionava na Zona Norte e muitas vezes foi o meu contraturno para aquelas bandas da Zona Norte, e por um pai advogado muito dedicado que trabalhava no centro da cidade de São Paulo. Eu estou no alto dos meus 34 anos, já trabalhei como monitor de acampamento, já trabalhei em restaurante, já trabalhei em ONG, em escola, museu, agência de eventos, empresas de montagem e desmontagem de estandes. Mas eu fui escolhido para estar aqui contando a história porque em 2013, num inverno de 2013, eu estava dentro dos meus privilégios na minha casa, tentando dormir. Na minha cama, no meu quarto, e tentei dormir. Até um momento que eu não conseguia dormir, me revirei, tentei fazer uma fricção no corpo para tentar me esquentar e fui até o quarto da minha mãe para buscar um cobertor, porque eu não estava conseguindo daquele jeito conseguir descansar para o outro dia. Fui no quarto da minha mãe despertou de leve, voltou a dormir, deu uma despertadinha, voltou a dormir. Eu voltei pro meu quarto, ainda abri o armário, escolhi um agasalho, aquele que a gente sabe que é o que esquenta mais a gente. Continuei uma fricção e tô aqui para contar a história. Essa foi a virada de chave da minha vida, porque no outro dia minha mãe questionou por que eu tinha ido no quarto dela, qual que era o motivo. E aí a resposta foi: mãe, fui para buscar um cobertor no quarto da senhora. Mas você já não tinha um cobertor no seu quarto, Lucas? Tinha. Você foi buscar um outro cobertor? O que aconteceu? Tava com frio. Lucas, a janela estava aberta. Não, mãe, a janela estava fechada. Lucas, a porta do seu quarto estava aberta. A porta do seu quarto estava aberta porque tem um corredor na frente do seu quarto, aquela janela que bate uma corrente de frente fria. É essa a resposta, você sentiu frio por isso. Mãe, se eu sentisse frio nesse cenário, eu fechava a porta, não precisava ir até o quarto da senhora. Algumas respostas, mas foi uma troca assim, de perguntas-respostas e que me fizeram muito consciente dos privilégios. Falando hoje, em 2018, lá naquele momento eu não sei se eu entendi muito bem meus privilégios, mas hoje falo com muita tranquilidade deles. Em 10 passos você conseguir pegar um outro cobertor. Se eu quisesse ia ter outro, não precisando tirar de ninguém de nenhuma das outras camas. Agasalho, consegui escolher o meu agasalho. E voltei para esse cenário. No sábado eu não precisava trabalhar. Naquele momento eu trabalhava com eventos e eu consegui ter a oportunidade de tomar um café da manhã com a minha mãe, que me questionou pra caramba. Minha mãe é professora, educadora, que levanta a bola sem responder muitas coisas. E naquele café da manhã, minha mãe abre um jornal com quantas manchetes para se ler e ela lê só uma. De que 4 pessoas tinham falecido por conta do frio naquela noite. Privilegiado da Zona Oeste, com janela que fecha, com porta que fecha, com cobertor, com roupa, com agasalho de tudo quanto é cor. Entendi o recado, entendi essa conexão. Minha mãe, que lá atrás costumava abrir a porta de casa para oferecer água em copo de vidro para quem estivesse em situação de rua. É uma diferença grandíssima de copos descartáveis ou de plástico ou qualquer que seja, de oferecer a casa. E muitas vezes eu fui questionado dessa quando eu era moleque. E isso me resgatou até uma conversa, quem mora ali perto da Rua Turiaçu, perto do Palmeiras, o Roberto Carlos é um senhor ainda vivo, dos altos 75 mais ou menos, que anda descalço. E o Roberto Carlos, ele desenhava muito bem e na volta do colégio eu parava para desenhar com ele.
Em uma delas eu até levei o desenho para a professora dizendo que era meu para ver qual que era a nota que ela dava para esse cenário. Não colocando que era um desenho, mas sim entendendo qual que era a arte, o artista que era o Roberto Carlos. E nesse momento, então eu fiz um paralelo, nesse momento eu resolvi ir para a rua, ir para a calçada e entender, conversando com as pessoas que sobreviveram, como que elas sobreviveram. Num primeiro momento eu fiz depois eu vim a entender que era essa abundância, um chamado em abundância, onde você não só convida os seus amigos, melhores amigos, mas você faz um chamado para o mundo. Eu usei uma rede social que está bem próximo aí de todos, e disse o que tinha acontecido comigo e que na segunda-feira, era um sábado, que na segunda-feira eu conseguiria comprar cobertores e que às 9 horas eu estaria em tal lugar esperando quem quisesse participar desse momento, que é uma saída da zona de conforto total nossa, para entender como que as pessoas sobreviveram naquela noite que eu precisei me organizar e provavelmente outras pessoas também. Primeira organização, sem saber a pesquisa de campo, né? Dita agora há pouco. Eu fui com cobertores e agasalhos, que foram os itens que me esquentaram. Consegui fazer uma arrecadação com 23 pessoas, 7 pessoas foram comigo, confiaram nesse momento e foram para as ruas comigo. E nessa primeira noite, era de noite, de fato, tá? Madrugada quase, eu recebi muito tapa na cara, muito tapa na cara. Tapa na cara não físico, mas os tapas na cara do tipo... Então quer dizer que agora com cobertor e um agasalho eu sobrevivi, beleza. Então tá, super-herói, tô vendo sua capa de super-herói aí, você tá, beleza, vai virar a cara, você tá bem e você acha que eu tô bem, tá. Outros, você tá me dando um cobertor, sendo que eu já tenho um cobertor aqui, por que você não vira aqui à direita e procura outras pessoas, ou vira à esquerda, ou continua? Tapa. O meu primeiro momento é um momento de eu sair para conversar com essas pessoas que eu encontraria para entender como que elas sobreviveram, mas eu já fui entregando alguns itens. E hoje a gente percebe que não é assim. Primeiro que a gente não convoca as pessoas, a gente convida as pessoas. Dando uns passos para frente e depois voltando uns passos, se ficar complicado eu tento enxergar aí de vocês para tentar ser mais cronológico. Dessa noite nasce uma mobilização social que chama Entrega por SP. É a mobilização que mais conversa com pessoas que estão em situação de rua em São Paulo, por consequência no Brasil. Passados 5 anos dessa história, a gente já chegou e existem mobilizações dessa forma, sem vínculo religioso, partidário, que acredita em uma convivência amigável entre quem dorme e quem não dorme nas ruas, acreditando que eu posso ser amigo de uma pessoa que hoje está sem teto, em Santos, Campinas, Cuiabá, Piracicaba e New Jersey, Estados Unidos. Todos com entrega por antes, vocês conseguem acessar essas informações, em uma sensibilização com mais de 70 mil pessoas envolvidas. Pensando só em voluntários, são mais de 7 mil voluntários, que levam conversa. A conversa que lá atrás me fez, depois de 2 minutos, ou 3 minutos, ou 1 minuto de uma conversa, conversas que eu gostaria de ter com pessoas, beleza, então você quer conversar comigo? Então vamos lá, a gente está conversando há 3 minutos e você não perguntou meu nome. Então tá, então eu não tenho capa de super-herói, então eu tenho que entender que primeiro o nome faz sentido, se eu quero conversar com uma pessoa, porque essa pessoa tem história e eu quero saber a história dela, primeiro é o nome. Não vamos esquecer o nome das pessoas. E será que o cobertor e o agasalho fazem sentido? Logicamente fazem, nos extremos de frio como eu passei nos meus privilégios. Fazem e nos outros momentos também podem fazer, desde que a gente ofereça e não entregue. Então o nome Entrega por SP, ele vem com o ato de nos entregarmos, de entregar uma conversa.
de oferecer uma conversa onde a pessoa queira também conversar. Entrega por SP conversou e continua conversando. Em 2013, não existia naquele momento nenhum projeto que oferecesse escova e pasta de dente para quem estivesse dormindo nas calçadas. Alguém consegue ficar sem escovar seus dentes? Alguém consegue ter um relacionamento com um outro? Com outro, seja em relacionamento amoroso ou familiar ou de amizade, sem essa higiene? Não foi uma conclusão precipitada minha. Eram conclusões de pessoas que vinham nesses papos, e nos papos que envolviam até o ato de cumprimentar o outro e abraçar o outro, quando a pessoa te oferece o cotovelo para te cumprimentar e não a mão. Então, num momento de cumprimento, te oferece o cotovelo e a desculpa é que tá com a mão suja. Aí, camarada, eu fui ensinado pela minha mãe e pelo meu pai e pelos meus irmãos que cumprimento é assim, que abraço é abraço e que as coisas e que relacionamento é relacionamento. Então, que seja dessa forma. O entrega nasce desse jeito. Hoje a gente tem um kit que é oferecido, se as pessoas acham que faz sentido para elas recebem durante essas conversas que acontecem de madrugada, em um dia onde uma pesquisa de campo disse que é o dia com o menor número de projetos sociais em São Paulo, conversando, fazendo ações com a população em situação de rua. Terça ou quinta-feira, de madrugada, em uma ação que termina às 3 horas da manhã, aqui em São Paulo. Dentro desse kit tem outros itens que a gente pode imaginar aí quais são. Um deles, posso já declarar, que é um papel higiênico, também necessário nas nossas vidas aí e de difícil acesso. E o outro item, que não está dentro do kit, mas que faz muito sentido quando a gente fala de conversa e de não declaração e conclusão precipitada sobre a necessidade do outro. Em 2015, sem dinheiro, a gente começou um financiamento coletivo, uma vaquinha online onde a gente pede dinheiro para as pessoas que acreditam na causa e muitas vezes oferece até uma recompensa ou agradecimentos de alguma forma. A gente conversou com as pessoas nas nossas ações, que eram naquele momento cerca de 900 pessoas por mês, conversou com designers e a gente conversou com os coordenadores do projeto, que hoje são 8, e a gente fez uma sacochila, uma mochila feita com material reutilizado, ressignificado, uma calça da CCR, com um cobertor impermeável, preso igual aquelas mochilas de camping mesmo, impermeável, esse lado normal, mas aqui a gente pode jogar água, que a gente não vai perder. A gente diminui o descarte precoce dos cobertores oferecidos para a situação de rua e a gente coloca dentro da nossa sacochila a possibilidade do camarada ter os 2 braços livres para ele ir e vir para onde ele quiser. E colocando dentro da sacochila, dentro da mochila, se a gente pode chamar desse jeito, também os pertences dessa pessoa. Lembrando que ela é refletiva, para ele ser visto, é ser visível. Isso faz muito sentido para a gente. Nessas pesquisas e conversas, nasce também uma extensão do entrega por SP naquele momento e que hoje a gente compreende que são para todos os projetos sociais que trabalham com situação de rua, o Projeto Lavanderia. O Projeto Lavanderia ele quer receber as pessoas, receberem um espaço físico, oferecendo uma máquina de lavar para lavar as roupas, uma máquina de secar para secar as roupas, e aí enquanto esse processo acontece, existem serviços a serem oferecidos se as pessoas acharem que faz sentido. Não é a conclusão precipitada, ele nasce com as conversas e com as angústias no que se refere às áreas de psicologia, assistência social e área jurídica. Então, enquanto essa máquina de lavar está lavando e secando, existem acompanhamentos de psicólogos, assistentes sociais e advogados dentro do espaço. Uma das intenções nossas também é oferecer cursos de capacitação profissional, desenvolvimento pessoal, como a gente quiser chamar. São cursos que não estão ao meu alcance hoje, porque eu não sei quais pessoas que vão até o espaço. O Lucas gostaria de oferecer alfabetização, mas será que as pessoas que forem utilizar dos serviços já estão alfabetizadas ou se não estão, querem ser alfabetizadas? A gente acabou de fazer um curso piloto de educação e inteligência financeira
para quem está em situação de rua, esteve em situação de rua e ainda não está de acordo. A primeira pergunta que aconteceu do professor ali, do facilitador, foi: vocês sabem quanto que vocês gastaram em restaurante no mês passado? Passo para vocês essa pergunta. Olha só quão fundamental é e quão fundamental se mostrou nas conversas com as pessoas que estão próximas a nós. Situação hoje, né? Tem muita diferença, né? Morador de rua, a gente já coloca uma armadura, ou pessoa em situação de rua, é o momento dela. E pensemos sempre no momento das pessoas, que hoje elas estão nas ruas, estão em uma calçada, mas que amanhã nós torçamos para que não. E façamos o possível para que não. Hoje, momento, estou presidente de um instituto que chama Ninho Social, que abraça projetos sociais que trabalham com situação de rua, dialogo com outros projetos sociais que trabalham com situação de rua, e a minha causa está estampada na cara, na pele e por onde eu caminho. Muito feliz. Obrigado por essa luz aí de todos os olhares e mais uma luz aqui para contar uma história no meio de outras incríveis da Awaken Talks. Saúde para nós.